Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos abrir nossa Bíblia hoje na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5. E nós vamos tirar daqui apenas 2 versículos inicialmente. Capítulo 5 de Efésios, versículos 1 e 2. Efésios 5, versículos 1 e 2. Todos acharam? Amém. Então diz assim a palavra do Senhor: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, vem ministrar o nosso coração, vem nos encher com a presença viva e gloriosa do Teu Espírito, que nós possamos exalar o bom perfume de Cristo aonde quer que estejamos. Que o Senhor possa barrar os ímpetos para falar de Jesus de uma maneira grosseira, de uma maneira agressiva, e que nós possamos apresentar esse Cristo que é o amor, de forma benigna e compassiva àqueles que não o conhecem. Ó Deus bendito, ajuda-nos, ensina-nos a ser verdadeiramente imitadores de Deus, como filhos amados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus amados, nesses dias eu ouvi um relato, na verdade uma resposta dada por um ateu a um cidadão que se diz um cristão. Essa resposta foi dada por um filósofo brasileiro. Esse homem, ele é reconhecidamente ateu, até onde se sabe. Contudo, há nesse homem atitudes muito mais benignas e compassivas do que em muitos que se dizem servos de Deus. E aquele que se dizia um cristão evangélico se dirigiu a ele de uma forma tão desrespeitosa, dizendo que ele ia para o inferno e coisas mais ou menos assim. E o filósofo então respondeu, como diria um irmão nosso, na categoria, e disse mais o seguinte: se eu tiver que ir para o céu e passar a eternidade junto de você, eu prefiro ir para o inferno. Pesada a resposta, né? Mas muito oportuna e muito bem colocada por aquele homem que não conhece a Deus. Enquanto aquele que diz que conhece agiu de forma tão arrogante e presunçosa. E aí eu me lembrei desse texto de Paulo falando aos Efésios, porque esta carta ela apresenta a igreja como o corpo vivo de Cristo sobre a terra. E aqui Paulo escreveu aos Efésios, mas não apenas aos Efésios. Essa carta foi dirigida como uma encíclica a todas as igrejas da Ásia Menor. E é uma carta também endereçada a nós, os crentes contemporâneos. E é preciso que a gente leia e releia. Muitas vezes Colossenses e Efésios, elas têm certa semelhança, mas enquanto a primeira, Colossenses, ela apresenta Jesus como cabeça da igreja, Efésios apresenta a igreja como corpo vivo sobre a terra. Então, o apóstolo aqui, ele fala àqueles irmãos, mas fala também a todos os crentes de toda a terra e de todas as épocas. E depois de uma dura exortação a um viver em santidade, falado por ele no capítulo anterior, depois vocês leiam com calma, ele traz essa exortação para que sejamos imitadores de Deus como filhos amados. E aí a gente lembra que o filho,
precisa ter traços característicos do pai. Isso acontece biologicamente e isso também acontece espiritualmente. Cadê as características espirituais dos filhos de Deus da atualidade? Quanta arrogância, quanta presunção da sua postura de filho de Deus. E a gente é exortado de uma forma muito incisiva pelo apóstolo Paulo a sermos benignos e compassivos. E aqui, nesse texto, Paulo traz uma ordenança e a forma de obedecê-la. E, como ordenança, ele diz: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. E eu propositalmente coloquei como título dessa mensagem: como assim? Imitadores de Deus. Quantas pessoas vocês conhecem no nosso convívio que podemos dizer que aquela pessoa é um imitador de Deus como filho amado? Mas a gente não está aqui para ser o fiscal da vida do outro. Será que nós somos imitadores de Deus como filhos amados? Eu tenho visto cada coisa tão tremenda no nosso meio que o coração dói, e não me admirei nem um pouco, sofri, entristeci, mas não fiquei admirada com a postura daquele cidadão sob a suposta intenção de evangelizar aquele homem. Que coisa mais triste. Então a primeira coisa é isso: imitemos a Deus como filhos amados. É ordem. E ordem se cumpre. O apóstolo, movido pelo Espírito, traz essa palavra. E em segundo lugar, ele traz a forma de obedecê-la. E ele diz: e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Uma das credenciais do Filho de Deus é exalar o bom perfume de Cristo. Nós fomos comparados à luz, ao perfume e ao sal. E essas coisas só funcionam fora do seu lugar natural. Sal no saleiro não serve para nada. O perfume dentro do frasco não serve para nada. A luz na luz não serve para nada. E a gente tem que apresentar Cristo lá fora muito mais com a vida do que com o discurso. Olha que coisa interessante. Às vezes as famílias não se convertem porque aqueles que são servos ou que se dizem servos dentro das famílias chocam com as suas posturas, muito mais mundanas do que espirituais. E aí a gente traz algumas poucas considerações sobre esse assunto. A pergunta de nossa mente, que emerge da nossa mente, é a que dá título à mensagem: como assim imitadores de Deus? E essa pergunta puxa uma outra pergunta: como um ser humano imperfeito pode imitar o Deus que é a própria perfeição? E Paulo resume essa resposta da maneira mais direta: vivendo em amor, a semelhança do que Cristo fez por nós. Esse viver é um viver que se doa, mesmo sacrificialmente. E a pergunta é: temos nos doado sacrificialmente àqueles que estão à nossa volta? Jesus é a imagem visível do Deus invisível, que veio à terra na forma humana para reconciliar o homem com Deus e para ensiná-los a viverem de modo a agradar o Senhor. Jesus foi o primeiro homem, o Jesus homem foi o primeiro homem criado da segunda criação, que é espiritual. Ele é chamado também de segundo Adão. A primeira criação foi terrena, física.
A segunda criação é espiritual e nós fazemos parte dessa criação espiritual por meio de Cristo Jesus. E Paulo diz ainda, ele, falando aos Colossenses, ele diz, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Amém? Amém. Glória a Deus. Mas voltando à questão inicial de como nos tornarmos imitadores de Deus como filhos amados. E aí, ouçamos o que diz outro servo de Deus sobre o assunto, ou ele troca em miúdos aquilo que fora dito por meio de Paulo. Dessa vez a gente chama o apóstolo Pedro para testemunhar para nós sobre essa mesma questão. E ele diz na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 3, ele diz, no passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras e na idolatria repugnante. Esse era o padrão do trato passado. Mas não se pode admitir, do ponto de vista espiritual, que continuemos do mesmo modo, uma vez que fomos alcançados pela graça de Deus. E aí, seguindo, Pedro continua advertindo, ele diz, o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios, dediquem-se à oração, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, façam como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, façam com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas seja Deus glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. O apóstolo Pedro continua trazendo uma exortação séria para que toque profundamente os nossos corações. E o que é que ele quer dizer aqui em síntese? O discurso pode até impressionar, mas é o exemplo que ensina. E foi isso que Jesus fez. Ele veio para ser o paradigma, ele veio para ser o exemplo. O pastor não é o exemplo, o presbítero, o diácono, o líder espiritual não é o exemplo é Jesus, para todos nós. E se você precisa olhar para alguém, você precisa olhar para o Cristo. E aí a gente para e se pergunta, o que a gente pode tirar disso aqui? É uma meditação breve, quero liberá-los, porque a rua não está brinquedo lá fora. Primeira coisa que a gente aprende é que podemos sim imitar a Deus como filhos amados. Como podemos fazer isso? Olhando e fazendo o que Jesus fez e ensinou. Ele é o nosso único e suficiente paradigma, é o nosso modelo glorioso. Segundo lugar, não podemos perder de vista, boas obras não salvam, mas são a credencial, a consequência de uma vida que foi alcançada pela graça salvadora. Nesta mesma epístola, Paulo instrui a esse respeito. Capítulo 2, ele diz, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Olha que coisa interessante o Senhor traz para nós no dia de hoje. Terceiro lugar, nesse mesmo capítulo, Paulo ainda adverte mais uma vez, dizendo o seguinte, capítulo 5, versículos de 8 a 11, vou ler na versão da NVI.
Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Sempre que houver uma inclinação para fazer algo, coloque aquela inclinação diante de Deus. Peça: Senhor, essa vontade veio de Ti, essa vontade vai glorificar o Teu nome, isso que eu estou tentando fazer ou dizer, vai Te glorificar. E se a resposta for sim, então vai e faça. Mas se o Espírito de Deus tocar o seu coração, constrangê-lo a não fazer, não faça mesmo. E em último lugar, aqui nós somos instados a um novo andar, a um andar em novidade de vida. E esse novo andar, ele é movido pelo amor e demanda entrega plena de tudo que somos, temos e sabemos. Nada é nosso de fato. Que nós não andemos mais da forma que andávamos no trato passado, mas debaixo da potente luz do Senhor, que é o Cristo. Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra ao nosso coração, que o Senhor nos ensine dia a dia a andar em novidade de vida, em nome de Jesus. Amém?